Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal InspireCast. Aqui é um podcast onde a gente vai poder falar com vários convidados, assuntos diversos. Nós vamos trazer à tona diversas histórias inspiradoras e eu acredito que vocês vão curtir muito. Compartilhem com seus amigos, para quem possa interessar essas histórias, são pessoas vencedoras, são histórias inspiradoras e a gente vai poder aqui bater um papo descontraído, bater um papo legal, extrovertido. E para começar essa série, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, um cara que tem vasta bagagem aí no ramo da construção civil. Ele é uma pessoa super íntegra e eu estou apresentando vocês aqui hoje o Kleber Esquel. Ele é uma pessoa que já está nesse segmento aqui há quanto tempo, Clemão? Bom, só nesse segmento tem mais de 20 anos. 20 anos já trabalhando aí na lida, dia a dia, sol a pino, gesso, drywall, família, filhos. Como você concilia tudo isso? Como que é a sua vida hoje em dia, a sua rotina? Você atende cliente, você faz o serviço, você põe a mão na massa... Você alimenta suas redes? Como que você lida com tudo isso, cara? Explica um pouquinho. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Questão das redes. Nossa senhora, nisso aí eu peco muito, porque eu não alimento rede. E nesse segmento é fundamental, né? Porque vamos lá, na minha área, o que as pessoas mais querem hoje, infelizmente, é mais do mesmo. Mais do mesmo. Forro liso, parede lisa, esse tipo de coisa, infelizmente, não me atrai. E eu tenho esse hábito de que, infelizmente, só o que é diferente, só o que me faz pensar, me faz trabalhar, me faz, como posso explicar, me esforçar um pouco mais. Diferenciado o resto. É o que me atrai. Então, esse tipo de serviço, que é arroz com feijão, mais do mesmo, infelizmente eu não posso. Tanto é que você só vai ver na minha rede alguma coisa que eu posso lá quando é algo diferenciado, não uma parede, teto piano, uma parede cheia de detalhe e nesse sentido. Mas vamos lá, agora a questão de como que eu concilio meu serviço, família, obra e tudo mais. Graças a Deus, hoje eu tenho bastante conhecimento, com engenheiros, arquitetos, decoradores. Então, isso torna a minha vida muito simples, né? Sim. As pessoas entram em contato comigo, a gente marca uma reunião, pega o projeto, se tiver projeto, se não tiver, eu vou até a obra, desenvolve a melhor solução para o cliente, o que para mim hoje é muito tranquilo, é muito fácil. Lógico que o tempo de experiência que você tem, sim, toda a bagagem, como você mesmo acabou de falar, acumulada ao longo do tempo, ao longo dos anos, torna esse serviço simples, né? Você já montou ali uma rede, né? Eu diria até um script. Um script, perfeito. Porque quando você chega para falar com o cliente, só de bater o olho na casa da pessoa, você sabe se ele quer um serviço um pouco mais cheio das firulas, se ele quer uma casa mais contemporânea, mais clean, mais atual. Então, nesse sentido, é muito fácil, né? Uhum. E até mais, para falar um pouquinho mais do meu serviço em si, o que chama mais o meu telefone hoje é resolver problema. Sim. Porque, vamos lá, eu tenho mais de 20 anos de gesso, mas isso, formalmente, digamos assim, eu parei de trabalhar em escritório com 18 anos, fui para o ramo da obra, até tentei sair da obra, do gesso, do drywall, fazendo faculdade, fazendo curso e acabou que não dando certo. Tentou sair mesmo? Tentei. Real? Eu fiz... Por quê? Não engrenou? Não engrenou. No meio da faculdade eu senti que não era aquilo para mim. Do meio para o final, né? A gente é muito jovem para escolher, né? Mais ou menos. Vamos lá. Eu acho que eu fui muito de empolgação. Eu trabalhei com escritório na área financeira. Então, quando eu saí daquilo ali, eu admirava aquela área. Eu fiz um pouco de ADM. Saindo de ADM, fiz um ano só de ADM. Fui para a área de sistemas. Fiz os 4 anos de sistemas. Sistema de informação. Só que eu acabei, no final do último ano, barbeirando ali. Fiquei em 3, 4 matérias, eu não lembro ao certo. E abandonei de vez. Já não era mais aquilo que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com obra mesmo, independente. Né? Se era seguir da formação, se era seguir no gesso ou seguir com uma outra vertente dentro de obra. E eu acabei meio que relaxando nesse sentido. Mas vamos lá. E aí, família, filhos, esposa? Então, hoje é fácil administrar.
Hoje é fácil, porque, vamos lá, eu consigo administrar da seguinte maneira, eu toco poucas obras ao mesmo tempo, porque dessa forma, inclusive, não por questão de querer, tá? Obviamente, eu queria abraçar o mundo, né? Óbvio. Mas já que eu tenho essa possibilidade de tocar pouca obra e dar mais atenção a elas, também me sobra muito tempo com relação à minha família. O que hoje, graças a Deus, é fundamental. Hoje mudou da água para o vinho, né? A forma na qual eu vejo isso. Né? Você acordar cedo, você dar um beijo na testa das suas crianças ali, da sua esposa. No meu caso, né? Isso obviamente é fora do padrão da grande maioria das pessoas. Eu volto para almoçar em casa na grande maioria das vezes. Sim, raríssimo. Pego minha menina na escola, levo para o curso, levo para isso, levo para aquilo. Então isso é gostoso. Estar presente é tudo de não tem preço. Né? De forma alguma. Você vê o crescimento, o desenvolvimento. Né? Eu brinco com a minha filha, que a minha filha é meu projeto, né? E eu torço, eu vou moldando ela, mostrando os caminhos para fazer com que aquele projeto prospere, né? Vá para frente. Obviamente não é da maneira que você sempre quer. Tem né? as vontades dela também, né? A opinião dela é forte, é muito forte. Mas a gente vai moldando para que haja tudo da melhor maneira possível e ela não fuja muito daquilo. E você lembra como a gente se conheceu? Porque eu vim para Campinas em 2014, né? Que eu trabalhava em São Bernardo do Campo, estudava por lá, né? Enfim, eu era da indústria automotiva, não tinha nada a ver com esse setor de construção. E eu vim para Campinas em 2014 e comecei a tocar lá a loja e tal. E quando que... Você lembra quando que a gente se conheceu, mais ou menos? O ano específico, desculpa. O ano específico eu não me recordo, mas vamos lá. Vamos começar um pouquinho para trás da gente se conhecer. Eu sou uma pessoa que costuma ter hábitos. Né? Por exemplo, eu compro pão todo dia às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã todo dia eu vou comprar pão. Certo. Eu sempre comprei material numa determinada empresa. Independente da outra ser melhor, ser mais barata, ser... fiel. Eu gosto de ali. Eu gosto de estar sempre naquele convívio ali com aquelas pessoas. Então, o que foi me chamando a atenção no caso da sua empresa foi o seguinte. Algumas pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, tem uma empresa assim, assim, assado, em tal lugar, o preço é bacana, então vai lá, conhece. Não, deixa isso pra lá. Outra pessoa, né? Tem uma empresa, um rapaz que está começando, ele está com um preço bacana, o perfil dele é bacana, os materiais dele são legais, vai lá. Daí, num belo dia, ninguém me dava seu contato, as pessoas me orientavam onde fica a sua loja, a sua fábrica, né? Que até então era fábrica. Sim. Num belo dia, eu vi um carro passando com o seu adesivo. Daí, eu tava com o celular no banco do carro, peguei o celular aqui, não façam isso, viu? Passei o celular na mão, tirei foto, e aí eu liguei para você. Perguntando o endereço, você me passou o endereço, passou a localização bonitinho e ficou ali. Depois de umas 2, 3 semanas, alguma coisa assim. Você lembrou? Eu lembrei e fui até lá. Eu não lembro exatamente aquilo que eu fui fazer, que eu fui comprar, mas eu lembro que eu fui até lá. E foi numa época que para mim foi bem favorável, né, te conhecer. Porque lembra do que eu acabei de falar, que eu crio hábitos. Sim. Eu sempre vou ali. E nessa época em específico... Você estava com uma obra perto ali. Não, a questão não é essa. A curva é um pouquinho maior que isso. Eu estava tendo problema por conta da empresa que eu comprava material. Ela como que eu posso explicar? Ela partiu em dois. Os donos se separaram. Teve uma dificuldade lá qualquer. Se separaram e eu fiquei com um processo de compra lá que me atrapalhou bastante. Entendi. Eles chegaram a encerrar uma época, né? Ficaram fechados 100%, né? Sim, mas daí voltaram, só que foi assim, eu fiz um pedido, não peguei o pedido e no final das contas, quando eles se separaram, eles começaram a me cobrar. Coisa que eu nunca fiquei devendo. Jamais. Tá entendendo? Inclusive, a minha fama, assim, pro dono, né, dessa empresa era justamente oposta, que eu pagava até aquilo que não era meu. Essa história eu já tinha te contado, se quiser eu te dou uma palhinha, mas vamos lá. E fiquei com um débito inexistente com eles de mixaria, R$4.000, assim. Não é um valor para você jogar fora também, né? Sim, mas
Perto de uma construção, né? Perto de uma construção, perto daquilo que eu já havia pago, né, de contas que não eram minhas lá, né, para a galera ficar sabendo. Só meu pai faleceu, deixou uma dívida nessa empresa de 19 mil e uns quebrados, e eu era concorrente do meu pai. E como o meu pai não deixava ninguém ficar devendo nada, né, ele não ficava devendo nada para ninguém, eu aos poucos fui pagando a dívida do meu pai mesmo sendo concorrente dele. Tá, e daí quando aconteceu comigo isso, eu me senti muito ofendido. Falei, como assim? Eu pago conta que não é minha. E ainda você está me cobrando, me cobrando? Algo não, me dá o papel, procede. Me dá o papel ali dizendo que eu levei o material embora. Você tem um papel da venda. Você não tem um papel que eu levei o material embora. Não levei. E foi justamente nessa época que eu comecei a frequentar e consumir os produtos da sua empresa. Né? Sem querer, eu caí de... por birra, né? minha dessa outra empresa. Entendi. Mas, graças a Deus, as coisas lá se resolveram também. Né? Amém. Foi tudo bem. Cara, hoje você corre atrás de serviço ou o serviço corre atrás de você? Porque eu escuto muita gente nesse segmento indo atrás de serviço porque tá devagar, porque tá esquisito, porque a concorrência tá grande... como que funciona isso para você, né? Falando desse seu dia a dia, dessa sua rotina, você falou que você já formou essa rede aí de arquitetos, designers, construtores, empreiteiros que vão atrás de você, ou você ainda precisa ir atrás dos arquitetos, perguntar se tem algum projeto para desenvolver, porque pessoas que têm esse diferencial, que eu acredito que você tenha, tá? Essas pessoas vão atrás de você. Hoje não mais você vai atrás de serviço. Como que funcionou isso? Você lembra quando que você deu esse pulo aí, esse pulo do gato para a gente mensurar isso daí? É fácil falar sobre isso. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar por conta, sozinho, eu corria atrás das pessoas, óbvio. Sim. Né? E acabava meio que aparando todas as sobras da empresa do meu pai. Meu pai não conseguia abraçar tudo que aparecia para ele, e como as pessoas já me conheciam de longa data, porque eu trabalhava com ele, Kleber, você tem disponibilidade? Tenho. Então, a partir dali, eu fui criando conhecimento, porque a pessoa, na hora que ela liga para você e não te dá, você não tem atenção, não tem tempo, né? Não tem capacidade de dar atenção para ela naquele momento, ela começa a dar atenção para o seu concorrente. Sim. Né? Isso é fato. Naquele ano em específico, aconteceram muitas coisas. Eu comecei a trabalhar por conta... Vamos abrir um parênteses aí. Vamos contar um pouquinho dessa história que aconteceu aí com seu pai, só pra gente se situar, porque eu tô sentindo que aconteceu muita coisa nesse inteirinho aí. Vamos lá. E se for tudo bem pra você, como que foi essa história aí? Seu pai tinha uma empresa, você trabalhou com ele uma época? Eu trabalhei com meu pai, vamos lá. Eu gosto de falar que eu tenho mais de 30 anos de obra, de gesso. Eu comecei a trabalhar com meu pai desde criança, desde os 9 anos. Obviamente, eu não abandonei a escola, né? Eu trabalhava final de semana, um feriado, férias, esse tipo de coisa. Certo. Comecei a trabalhar com ele com 9, com 11, em algumas coisas, eu já era profissional. Coisa que não se utiliza mais hoje, praticamente. Que é colocar moldura, sabe? Aqueles acabamentinhos que vai entre o teto e a parede. Sim. Aquilo ali eu comecei a fazer sozinho. Sozinho, que eu digo, ninguém não anda para auxiliar nada, né? Isso nesse sentido. Mas meu pai estava lá na obra também. Com 11, com 14 anos, na época, a gente tinha uma condição muito, muito humilde, né? A gente era muito simples na época. Meu pai fazia uns bolinhos dessas molduras, amarrava com jornal, envolvia com fita crepe, me dava um pouquinho de gesso, botava na sacola, colocava na mochila e ia de ônibus. Para instalar? Para instalar a moldura, olha que louco. Legal, cara. E isso foi muito gostoso, inclusive. Olhando assim, parece triste, parece penoso. Mas hoje me dá uma saudade lascada disso, de verdade. As pessoas que eu convivia naquela época achavam isso... Eu não sei se achava triste, se achava bonito,
uma criança praticamente ali indo de ônibus trabalhar sozinho, mas era gostoso. Batalhador, porque, né? Porque, veja bem, para mim que até então, até na época eu não tinha ambição de absolutamente nada, não tinha ambição de ter uma roupa bacana, um tênis bacana, nada. A pessoa chegava assim, Kleber, um suco para você, um sanduíche para você, toma 20 conto para você comprar um sorvete aqui para você tomar com a sua namorada e, nossa senhora, aquilo ali para mim era uma maravilha. Pagava o dia. Nossa, o elogio, né? Você vê a pessoa ali te dando atenção, para mim, nossa, aquilo ali elevava o meu ego, que valia mais do que o meu próprio salário. Sim. E na época, como eu disse, né, a família era bem humilde e a ideia era ajudar a família. Meu pai, inclusive, na época, só um exemplo, o dia do profissional valia, sei lá, R$50. Meu pai me pagava 5. E tava, 5? E tava bom. Você estava feliz? Tava bom, porque eu não tinha ambição. Meu pai, chegou uma época de eu trabalhar para ele a troco de, acho que R$300 um mês. E meu pai fazia gesso, fazia pintura, né? E não mais que isso também, porque se você começar a abraçar muito sem elétrica, sem uma galera para te ajudar, sem ter funcionários, uma equipe bacana, não você rola. Fica na mão. Você acaba prejudicando a si mesmo e o próprio cliente, lógico. Chegou uma época, mesmo ganhando mixaria assim, por exemplo, de meu pai falar assim, Kleber, eu preciso de uma grana para pagar o vale dos meninos, você tem? Abri a gaveta do guarda-roupa de casa lá e Você emprestava para ele? Eu cheguei a ter R$3.000 parado. Mas é fácil você juntar R$3.000. Você não tem ambição nenhuma, você não gasta com nada. Não vai para lugar nenhum, não vai para cinema, não tem namorado. É fácil. Você quer o que com dinheiro? Você quer comprar uma coca, uma coxinha, alguma coisa, e todo o dinheiro sobra. Daí chegou até de acontecer vamos lá, para contextualizar, né, o salário na época devia estar mais ou menos na casa dos 115, R$120. Né? E eu juntei esses 3 mil na gaveta do guarda-roupa. Caramba. Então é muita coisa, se você for para analisar, né? Sim. Daí, você não vai precisar de dinheiro? Vou precisar para quê? Não faço nada. Que seja. Aí você chegou a emprestar para a empresa do seu pai? Mas sim, tá tudo entendi. bem, como eu disse, né? A ideia era sempre estar ali para ajudar, para dar esse suporte. Para dar esse suporte. Não que tenha valido a pena, mas não, valeu muito a pena sim, por vários sentidos. Mas vamos lá. 14 anos eu não aguentava mais trabalhar com meu pai, porque meu pai ficava muito na orelha. Meu pai é uma pessoa muito perfeccionista, muito exigente. Por mais que o cliente chegasse e falasse assim, tá lindo, maravilhoso. Não tá não, desmancha, derruba tudo. Faz de novo. Porque eu não gostei. Enquanto você não deixar do meu agrado, caramba, não serve. Aí você derruba tudo, você paga o material que você jogou fora. Caramba. Até aprender. Né? Até aprender. E final de semana que você tem tempo, vai praticar. Né? A casa da minha mãe, que era dos meus pais, foi toda feita assim, final de semana. Né? Eu tinha tempo, vamos trabalhar. Casa de ferreiro. Não era espeto de pau. E vamos lá, fugi dos meus pais, trabalhei em escritório. O mercado financeiro é sedutor, né? Bastante. Posso imaginar. Fora que é diferente você sair de um ambiente, desculpa a forma de falar, mas onde as pessoas são muito ogras, né? Tanto no jeito de falar, do jeito de agir e tudo mais, para você ir trabalhar no escritório com ar-condicionado regulado, a mocinha ali trazendo um chazinho para você, nossa, é outra história. É outro mundo, né? Moça, é muito, muito, muito gostoso. Tentei... E remunerando, às vezes, até mais, né? Na realidade, sim e não, porque, vamos lá, lembra que eu falei para você que eu trabalhava com meu pai a troco de 100 e poucos por mês, né? Uhum. Na época, o salário era esse, assim, mais ou menos em torno de 100 e poucos reais. 200 e poucos reais. Mas eu não tinha essa ambição de fazer nada. Comecei a fazer curso de informática, foi onde eu despertei o interesse da TI que eu fui tentar desenvolver lá na frente. Trabalhava em escritório na parte administrativa e contábil. Então fui me apegando a isso, fugi do meu pai, literalmente, dos 15 aos 18 em escritório. Né? Aí chegou nos 18 anos... Foi nessa época que você
chegou a faltar alguns dias do serviço dele? Não. Isso foi depois. Bem mais pra frente. Mesmo porque você trabalhava. Eu trabalhava, não tinha como, né? Mas férias de final de semana eu tava lá. Entendi. Mas meu pai era muito, muito, muito bruto, né? O jeito de falar. E não é forma de expressar. Se meu pai fosse vivo hoje e fizesse o que ele fazia comigo lá, hoje ele era preso. Caramba. Não, hoje você não pode Entendi. relar no filho que, meu Deus do céu. Era a educação antiga. E assim, de certa forma, isso é bom. Para mim foi bom, né? Eu sempre fui uma pessoa... como posso explicar? Meu pai brincava de falar da seguinte maneira: eu sempre fui fraco da cabeça. Se você não me desse um norte, um objetivo e seguisse em cima ali, eu fugia. Entendi. Né? Não que eu fosse muito relaxado. A questão é que, no meu ponto de vista, o adolescente, o jovem, ele precisa de ter um pulso firme por detrás dele, para não deixar fazer cagada, não deixar fazer... Sim, eu vejo que essa educação antiga, esses pais que eram considerados muito conservadores nessa época, forjaram seres humanos que hoje são pessoas como nós, né, que tiveram uma educação bastante rígida. Por um lado, era ruim, né? Era penoso, machucava, eles batiam, tal, o professor, não sei o quê. Aquela época tinha tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, formaram pessoas de bem. Foram pessoas que batalharam, que souberam sofrer lá na frente, na vida, porque a vida, de uma certa forma, ela também te machuca, ela te ensina. E a lembrança que fica é que foi ruim, mas foi bom, né? Eu diria da seguinte forma, deixa cicatrizes. Sim. Você lembra, mas de uma certa maneira você consegue olhar para aquilo depois de um bom tempo, lógico, não na hora, que aquilo ali foi bom para você, aquilo ali fez você enxergar as coisas de uma maneira diferente. E vamos lá, para tentar resumir, que obviamente é uma vida, a história é longa. Sim. Né? Aos 18 anos a empresa deu um tapinha nas minhas costas. Kleber, não é filosofia da empresa contratar o menor aprendiz, a gente manda embora e chama outro. Mais experiente. Não. Outro menor aprendiz para pagar o pouquinho que eu pagava para você. Eu vou pagar o mesmo pouquinho para outro. Para que eu vou contratar pagar você e subir seu salário? Sendo que o outro faz a mesma coisa. Entendi. Beleza, tudo bem. Voltei para a obra. Né, trabalhando na época até então. Isso lá na empresa de financeiro. Isso. No mercado financeiro. Exato. Eu voltei a trabalhar com meu pai me pagando um salário fixo, né? Na época, isso em 2003, de R$500, eu tentei, como eu falei, a todo custo, sair do gesso e fui fazer faculdade na época. Pagava R$400 por mês, o que me dava uma margem de R$100 e estava legal. Né? Não tinha vício, não tinha gasto, não tinha nada, então estava legal. Aquela margem de R$100 estava bom. O BO é que o boleto da faculdade vinha assim, R$900 a faculdade, e se você pagar em dia é 400. Aí meu pai não tinha uma regularidade certinha no pagamento. Uma data firme. Tá entendendo? Então isso foi me corroendo de tal maneira que falei, não, deixa esse plano para depois eu faço, porque eu não tinha condições. Se eu atrasar um dia vai para 900, não, deixa para lá. Trabalhei dos 18 até os 19, 20 anos com meu pai sem parar. Meu pai precisou de um concorrente. Desculpa, vamos lá. Meu pai ficou sem funcionário. Sem obras. serviço. Fui trabalhar com um concorrente do meu pai que, dentro de obra, acho que foi uma das partes mais felizes da minha vida. Trabalhar com um concorrente do meu pai. Porque você sempre tinha trabalhado só de um jeito, né? Só de um jeito, só para uma pessoa ouvindo só as mesmas cobranças. As mesmas cobranças. Fui trabalhar para essa pessoa. No primeiro mês que eu trabalhei para esse rapaz... Você viu que foi bem mais agradável. Nossa. E financeiramente nem se fala. Porque... Ele te pagou o que era justo. O justo. E o justo já está de bom tamanho. Sim. Porque no primeiro mês que eu trabalhei para ele, esse rapaz me pagou, se não me engano, R$870, quase o dobro. Né? Pagava 500, me pagou 870. E assim, o rapaz era uma seda. Sabia lidar com você, não precisava ofender nem nada, e estava feliz com a produção que você apresentava ali. Aí eu falava, não, mas aqui tem um defeitinho, tal, tem que melhorar. Não, fica tranquilo, isso aí acontece, dá para melhorar, faz assim, faz assado. Não precisava quebrar tudo. De forma alguma. Fazer de novo. Forma alguma. Ele foi me ensinando a ter paciência comigo mesmo, sabe? Foi muito importante para mim. Aí, primeiro mês ganhei 800 e pouco. 870, fiquei super feliz. Não fazia nada com dinheiro, fiquei feliz. Peguei o dinheiro e joguei na gaveta. Guardava. Guardava. Era o seu hábito.
No segundo mês, ganhei, acho que uns 1.100 e alguma coisinha. Ficou um bom tempo com ele. Fiquei 3 meses trabalhando com ele, só. Daí, no segundo mês, eu ganhei 1.100 e alguma coisinha, porque eu já não fazia mais horário de almoço. Engolia e voltava a trabalhar. Pau. Nessa época, foi a época que eu tava bombando obra no Alphaville. Eu trabalhei muito. Eu devo ter feito para esse carinha aí umas 12 casas lá no Alphaville. E, poxa, foi muito legal. Terceiro mês, eu nem esquentava. Na época a gente pegava a marmita, né? A marmita não se vendia no isopor, né? Você levava de casa um bandeco de alumínio, pegava uma latinha de refrigerante, colocava álcool, 2 tijolinhos assim do lado da marmita em cima e esquentava, né? Esse era o hábito das pessoas. Eu não fazia mais isso. Montava o meu andame, subia em cima dele para trabalhar, comia minha comida ali fria ali em cima mesmo e pau. Pra não perder o tempo de descer, esquentar. É porque esse tipo de coisa, esse tipo de, como que fala? Aposta comigo mesmo, eu sempre fiz isso. Eu consigo produzir 100? Não, beleza, 100 tá fácil. Então vou tentar produzir 150. Vou tentar produzir 300, vou tentar produzir 1.000. Sim. Eu sempre fui assim. Metros por dia. E isso era uma briga comigo mesmo, né? Mesmo porque a pessoa te entregava... Ser melhor do que ontem, né? A pessoa te entregava, exemplo, né? A chave da obra, vai lá e se vira. Eu começava a fazer do lavabo a suíte master. Não interessava o que tinha dentro para fazer. E quanto mais rápido você fizer, outros serviços começam a vir, né? Exato. Daí no terceiro mês eu ralei de uma maneira onde eu consegui tirar R$ 1.430 em 3 semanas, o que foi um ápice para mim. Eu não sabia o que fazer. Como se fosse ontem, né? Moça, porque era gostoso, o ambiente era legal, o patrão era legal, as pessoas em si eram bacanas, né? Então é gostoso trabalhar dessa maneira. E às vezes não é pelo financeiro, né? Como eu falei, eu não fazia nada com dinheiro. Pelo fato de fazer o que você gosta e ser bem tratado, né? Isso. Fiz um serviço aqui para você. Nossa, que legal. Ficou bacana. Ficou do jeito que eu queria. Nossa, isso já me agrada e agrada muito. E aí meu pai precisou... Voltou a pegar serviço e te ligou. Te chamou. Kleber, você consegue voltar a trabalhar para mim e tal, não sei o quê. Deu um perdido no rapaz lá. Família, né? Com o coração na mão e vamos ajudar a família, né, cara? Vamos ajudar o pai, vamos ajudar a mãe. Meus pais eram casados na época. Daí me troquei o salário de 1.000 e pouquinho que eu ganhava com o rapaz todo mês por um salário fixo de 800. O que também não era ruim. O problema é que meu pai me ensinou a fazer tudo o que ele sabia. Ou seja, todo serviço complicado, todo serviço mais detalhado. Eu ia falar pesado, mas pesado é a palavra errada. Técnico. Que exige um pouco mais de técnica, era para lá que eu ia. Isso é uma coisa que sempre me chateou. Por exemplo, só um exemplo. Eu consigo fazer você virar um gesseiro dentro de 3 meses. Só que você vai levar o nome gesseiro. Só que você não é. Você vai ser montador. Uhum. Eu sou gesseiro. Eu trabalho com gesso. Você só consegue montar o esqueleto de uma parede, um esqueleto de um forro, de uma sanca que seja, e parafusar as placas. Você monta. Sim. Você é montador. Eu aprendi numa época que drywall, esquece. Não existia. Não existia. Então, por conta disso... é mais um artesão. Exato. É um trabalho bem manual, né? Bem rudimentar. Por conta disso, meu pai me colocava só nesses serviços onde eu precisava de mais detalhe, mais atenção. De habilidade manual mesmo, né? Só que é bacana na teoria, né? É. Na prática é horrível. Na teoria você está fazendo um serviço ali que o outro não consegue. Na prática você está produzindo um serviço que te paga X e o outro está produzindo um serviço que paga X vezes 2, vezes 3. E é bem mais fácil ali, né? Muito mais fácil. Né? Então, esse tipo de situação eu vivi... Mas foi uma escola, né? Foi, lógico que foi. Isso hoje valeu a pena. Né? Olhando para trás, isso é o que me diferencia dos meus concorrentes. Porque quando você pega para fazer uma parte hoje mais detalhada, mais técnica, que envolve mais habilidades manuais, ou você faz ou você consegue ensinar alguém para fazer, né? Vamos lá. O ensinar é complicado. Mas é muito complicado, porque as pessoas hoje não querem botar essa mão na massa. Entendi. As pessoas só querem o fácil. Inclusive, eu brinco da seguinte maneira. Quando você vai, sei lá, fazer um Senai, um curso, né, de drywall, de instalação de forro, que seja, qualquer curso que seja, as pessoas te dão um ambiente onde tudo funciona.
onde sim. tudo é perfeito. O parafuso vai entrar, bala, a mão vai caber para parafusar o negócio. Exato. Lá. A junção das placas não vai perfeita. não vai ter diferença nenhuma. A parede está niveladinha. Tudo lindo, maravilhoso. Mas essa o mundo real não é assim. De forma alguma, de forma alguma. A gente sabe. As coisas não acontecem assim, né? Mas e aí? Aí você voltou a trabalhar com ele. E aí? Quando que você virou concorrente dele? Voltei a trabalhar com ele por volta dos 22 anos. Eu já vinha namorando com essa minha futura esposa. Aí chegou num determinado momento que a gente foi morar junto. Ela tinha engravidado, né? Certo. A minha menina tinha recém-nascido. Só que estava dando um problema na minha vida ali com ela, onde a gente não estava se acertando mais os ponteiros. Foi onde eu comecei a dar mancada com meu pai, e dei mancada mesmo, né? Isso, obviamente, para qualquer patrão, sim, é complicado, né? Você contar com o teu cliente, com o seu funcionário para executar uma obra em determinado tempo. E depois você ter que ligar para o seu cliente, desculpa, houve um imprevisto, eu vou ter que remanejar uma outra pessoa para ir. É chato, é chato. Aí, meu pai me demitiu, eu comecei a pegar esses serviços por conta, né? Essas arestas dele que ele não dava conta. E foi assim que eu comecei a trabalhar sozinho. Só que eu não tinha ferramentas, as ferramentas eram do meu pai. Eu não tinha essa ambição de ter o meu, de fazer só por mim. Vamos fazer por nós, né? E parece que já que eu consigo usar o que você tem, então tá bom. Eu não precisava daquilo ali só para chamar de meu, né? Entendi. Da minha ferramenta, que seja, de qualquer coisa. Mas aí chegou num determinado momento que você precisava. Fui obrigado. Aí você sem nada, sem um fundo de caixa, sem absolutamente nada no bolso, é complicado. E precisando trabalhar, né? Muito. As contas não param de chegar, né? O leite da criança tem que ter ali todo mês, né? Minha filha era recém-nascida praticamente. Aí eu comprei um bagageiro a muito custo, joguei em cima de um paliozinho que eu tinha, né? Vambora. Peguei uma maquita emprestada, fiz uns cavaletes, comecei a trabalhar dessa maneira, bem na base do improviso, com pouca coisa. Assim como a maioria das pessoas começam, inclusive. Daí, por conta de já ter esse conhecimento com os ex-clientes do meu pai, que o pessoal já me conhecia há muito tempo, houve muita coincidência, muita sorte e muito Deus junto. Foi um mix, né? Exemplo, eu estava indo para 3 parcelas desse meu paliozinho atrasada, já estava dando busca e apreensão. O rapaz me liga: ô Kleber, você consegue me dar uma mão num serviço assim, assim, assado? Consigo. Você vem aqui para fazer orçamento? Agora, não estou parado, não estou fazendo nada, vamos lá. Aí, vamos lá, esse rapaz chama Renato, ele me levou para uma clínica ali no Guanabara. O serviço é esse daqui. Daí, na época, em 2007, calma, estou meio perdido, 2012. Ele já era um profissional da área. O Renato ele era arquiteto. Ele me passou esse serviço. Daí, o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei uma obra muito legal, muito grande, nessa época. Clínica. E eu estava todo parado, sem grana para nada. Uma obra, eu lembro até hoje o valor. O valor da obra foi de R$ 8.700. Aí ele falou: Kleber, não, beleza, amanhã eu te deposito a entrada. Fechei o serviço com ele e... Você começa, beleza. Eu falei: Renato, tô com um perrengue danado, cara. Você não consegue fazer um favorzão danado para mim, um favor de pai para mim? O quê? Você não paga essa obra para mim à vista, cara? Estou com um problema financeiro. Expliquei toda a minha situação para ele. Sim. Né? Você sabe que eu não vou fugir, eu não vou virar as costas para você. Né? A primeira coisa que eu vou fazer quando essa grana cair no meu bolso, na minha conta, é já comprar todo o material, colocar aqui, para não dar relaxo, cara. Eu vou executar a sua obra. E ele falou: Kleber, eu não tenho o dinheiro, o fundo de caixa dessa obra, mas eu tenho a grana. E eu vou depositar para você. Olha só. Nossa, cara, que felicidade. Cheguei para minha esposa, né? Nós já havíamos reatado. Falei: consegui o dinheiro para pagar as 3 parcelas que tá atrasada do carro, para pagar as contas de casa. Pôs tudo em ordem. E pôs tudo em ordem. Dali para frente, esse Renato, ele pegava muita obra. Deve pegar até hoje, faz um bom tempo, inclusive, que eu não trabalho com ele. Passa a obra, Renato.
Aproveitando a deixa. Então, né? Vai que, né? Ele começou a passar muita obra para mim. E obra para trabalhar de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Foi um tempo que eu acabei, assim, prosperando da água para o vinho. Assim, de uma maneira muito rápida para mim. Por quê? Porque eu não ganhava aquilo que eu realmente produzia com meu pai. Né? E do dia para a noite começou a entrar 2, 3 vezes o valor que eu ganhava com meu pai na minha conta. Óbvio que eu trabalhava. Né? Óbvio que o dinheiro não vem de graça, não vai pingar sem você fazer nada. Mas o dinheiro vem e, poxa, os tempos eram outros, né? Eu tinha o que fazer com a grana, né? Apesar de ser jovem ainda, ser descabeçado, eu tinha consciência que eu tinha que manter minha família, né? E foi nessa época que Aí você sentou para conversar com ele e... Com o Renato ou com Não, meu pai? com seu pai. Quem disse? Quem disse? Meu pai, infelizmente, isso é uma mágoa que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Eu e meu pai, a gente se separou um pouquinho depois disso aí ter acontecido. Meu pai me demitiu, né? Daí um pouquinho depois disso ter acontecido, meu pai estava fazendo uma obra em Paulínia, num dia de chuva. Eu estava, inclusive, na casa da minha sogra, né? No dia, indo para o meu apartamento. Eu morava num apartamentinho em Campinas. Daí a gente viu no horizonte, né, uma nuvem de chuva muito pesada, dava para ver que ia vir uma tempestade forte. braba, né? Daí eu falei para minha esposa, olha que coisa louca. Eu tava indo pro meu apartamento e falei para minha esposa, olhando para aquela, até arrepia, bicho. Olhando para aquela nuvem lá, falando assim, ó, alguém vai morrer nessa tempestade. Cheguei em casa antes da chuva. Caramba. Passou um tempo, minha mãe me liga. Kleber, você tá tá em casa? Tô. Liga pro seu irmão. Por quê? Eu não tô conseguindo falar com ele. Ele tava junto? Não. Meu irmão tava esperando numa obra em Paulínia. Daí minha mãe recebeu um contato de um amigo nosso, pastor, que passou no acidente, na frente do acidente que havia tido e viu o carro do meu pai, todo esbagaçado. Daí minha mãe me ligou, Kleber, ou seu pai ou seu irmão sofreram um acidente lá em Paulínia, em tal lugar assim, assim. Peguei minha esposa, minha filha, botei no carro, fui direto pro hospital de Paulínia, ali do lado do cemitério. Cheguei lá, meu irmão veio até a minha direção, ele já tinha falado com o médico, falando que meu pai tinha falecido. Caramba. Né? E isso foi muito chato. Obviamente, o falecimento dele foi terrível, né, para mim. Apesar de a gente estar separado, eu ainda tinha ele como um norte, né? Por exemplo, sim, se acontecesse qualquer coisa, claro. Pô, é meu pai. Claro. Independente da situação empresarial, vamos chamar assim, é família, né? Aí eu fiquei baqueado ali umas 2, 3 semanas sem conseguir fazer nada, sem conseguir sair para trabalhar. Para nada. Aí começou a pintar uma obra aqui, outra ali, e o meu irmão ele trabalha muito bem, né? Trabalha com gesso ainda, muito bem, porém ele não tem essa desenvoltura de chegar no cliente, negociar e falar, fechar a obra. Certo. Eu propus uma sociedade com ele na época, que foi o seguinte, a gente trabalha junto, quando der tempo, e eu ponho a mão na ferramenta, eu vou trabalhar também. Mas a minha função vai ser captar a obra, captar cliente, captar a obra, e você vai trabalhando. Executando. Exato. E assim a gente E ele aprendeu com seu pai também? Aprendeu com você e com seu pai? Ele é um pouco mais novo que você, né? 7 anos mais novo. Ele começou um pouco mais tarde do que eu, mesmo porque meu pai estava um pouco mais mole já, né? Não queria que criança fosse trabalhar, mas ele veio da mesma escola que você. O que eu faço, meu irmão faz também. O que muda, né? No meu entendimento, talvez ele tenha uma visão diferente, né? Eu lembro dele, a gente teve também um relacionamento lá, na época que eu acho que vocês eram sócios, mas ele era uma pessoa mais fechada, ele não era muito extrovertido e tal, mas ele executava bem. Sim, eu lembro de ele fazer bons serviços. O serviço dele é feito com perfeição, só que leva um tempo. Né? Depois que você aprende a trabalhar de uma determinada maneira, é complicado você se moldar para acelerar aquele ritmo. Sim. Né? Não estou falando que não é possível, lógico que sempre é. Mas é uma barreira que você tem que romper, né? Exato, né? Não funciona assim. Né? E produção nunca foi algo cobrado.
Foi cobrado sempre qualidade, né? Daí, vamos lá. Junto com o falecimento do meu pai, junto com essa sociedade que eu e meu irmão abrimos até então, que vieram todos os ônus, né? Que as contas que meu pai deixou para trás. Não que ele não tivesse capital para pagar aquilo. Só que meu pai, na época, ele convivia com uma segunda esposa dele e recebia muito em cheque, né? Daí essa segunda esposa sumiu no mundo. Com todos os cheques? Eu não sei. Ixi. Eu não sei. Eu ligava para o cliente e o cliente falava assim, não, já paguei. Ixi. Já paguei, dei cheque, fiz isso, fiz aquilo. Que situação, cara. E todas as obras que estavam concluídas ou prestes a concluir... Vocês tinham que finalizar? A gente finalizou e não recebeu nada. Nada. Tá entendendo? Meu pai, na época, ele tinha anotado, né, bem manual, rudimentar, no caderninho, alguns clientes que tinha lá, sei lá, eu não lembro ao certo, próximo de 60, 65 mil de obra. Né? Para finalizar? Não, finalizada já, para cobrar. Para receber. Para receber. E um outro caderninho com despesas. A despesa, obviamente, ela sempre vai vir atrás de você, né? Com certeza. Mas os clientes, não. Os clientes, assim, eu não posso julgar. Não dá para falar, o cara você não pagou. Você não sabe como eu não foi. Sei. Algumas pessoas fizeram o oposto, fizeram o caminho inverso. Olha, eu fiquei sabendo que seu pai faleceu assim, assim, assado. Eu tinha uma parcela para pagar para ele. Posso pagar para você? Pode. Tá aqui. Mas isso é exceção. Exceção, né? Da exceção. É raro acontecer alguma coisa nesse sentido. E foi aí que acho que as coisas realmente deram essa agitada, essa bagunçada na minha vida. Bagunçada para bem, né? Que foi onde as pessoas transferiram toda aquela confiança que tinha no meu pai. Para mim, foi automático. A reputação dele exato. Veio toda para você. Não mudou em absolutamente nada. A forma na qual as pessoas confiavam nele, tratavam ele, veio para mim automaticamente. Não mudou em absolutamente nada. E óbvio que você, mantendo aquilo, trabalhando daquela mesma maneira, tudo tende a se manter. Né? Tanto é que os nossos melhores parceiros, eles estão com a gente tem mais de 20 anos. Né? Então, você não consegue manter um relacionamento desse... Se não for sério, né? Não vai. Foi íntegro, né? Independente de ser no profissional ou no pessoal, né? Não vai. Você tem que estar andando junto ali, do lado da pessoa, né? Tá em todos os momentos. Mas vamos lá. Eu tô sentindo que esse foi um grande momento na sua vida, né? Foi um momento que, quer queira ou quer não, foi uma forjada que a vida te deu. Você teve que seguir o seu caminho de uma determinada forma, por mais dolorosa que tenha sido, né, o episódio, mas você teve que seguir. E aí você seguiu com o seu irmão, você tocou para frente, você assumiu tudo que seu pai tinha feito. E você? Como é que você, Kleber, ficou nesse momento? Você viveu esse luto? Você sentiu essa semi-depressão, vamos chamar assim, esse negócio ficou ali rondando? Como sua mãe ficou? Você como pai hoje, como você lidou com essa situação? Como você se viu, né? Foi um momento que, sei lá, a gente tem que tomar algumas decisões ali rápidas e que vai repercutir pro resto da vida. Sim. Assim, como foi essa tomada de decisão? Eu nunca fui uma pessoa de me abrir, de me expressar em nada, para nada. A gente conversa sobre o básico. Eu sempre fui mais fechado com relação ao meu particular, né? E quando meu pai faleceu, e aí eu comecei a trabalhar por conta, abraçar esse volume de cliente que ele tinha, o que aconteceu foi o seguinte: eu sempre enfiei na minha cabeça que meu pai está trabalhando em outro lugar. Entendi. Eu não conseguia parar para pensar que meu pai tinha falecido. Quando eu parava, nem que seja... que você já não estava tão perto dele mais, né? Mas isso que é ruim. Porque uma semana antes dele falecer, eu vi meu pai passando a 7 metros de distância assim na minha frente e eu não falei bom dia. Entendi. Ele não me viu, eu vi ele. E por isso eu fiquei ressentido, essa mágoa no peito, né? Daí que acontece. Eu trabalhei durante uns 4 anos, assim, meu pai faleceu em 2015. Eu fiquei durante uns 4 anos pensando que ele estava lá. Meu pai está trabalhando outra casa do outro lado da cidade. Eu estou aqui, ele está lá.
Inclusive, meu pai, na época, ele faleceu num acidente de trânsito dentro de uma Montana vermelha. A placa era DSY 2660, né? E eu via qualquer Montana vermelha... Você dava uma buzinadinha? Não, eu sabia que meu pai tinha falecido. Pô, a loucura não era tanta, mas eu via a Montana vermelha passando, né? E eu, puta, cara, eu via um rapaz mais ou menos da mesma altura, cabelo branco, o mesmo porte físico ali de costas, ó. Caramba. Dava vontade de abraçar. Eu morri. Meu pai faleceu e eu morria de vontade só de ter dado um abraço. Isso é o que me mudou para quem eu sou hoje, inclusive. Porque eu fiquei durante alguns anos me remoendo ali, querendo só ter tido a oportunidade de dar um abraço. Vem daí essa vontade de estar mais presente hoje com a sua filha? Em todos os momentos, com a minha filha, com o meu filho. Né? Sim. Inclusive, minha filha fica muito pé da vida comigo nesse sentido. Porque hoje eu brigo com ela. Você está todo momento do lado dela. Põe o castigo nela ali, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer o outro. Daí, me dá um abraço. Mas como assim me dá um abraço? Toda hora você quer me abraçar, Você acabou de brigar comigo, sai por que de você mim quer me dar um abraço? Pouco. Eu não quero saber, eu não se você tá feliz, se não tá, eu quero um abraço. Eu tô chateado com você, não tô, sei lá, separado de você. Eu não vou deixar de ser seu pai a partir de agora, porque você fez isso, né? Então vem cá, me dá um abraço. Não não interessa. Ela não entende nada, mas dá um abraço. Me dá um abraço, me dá um abraço. E às vezes ela não quer, eu vou lá e tomo um abraço dela, dou um beijo nela. E vida que segue. É assim. É óbvio que cada um vive o luto de uma maneira diferente, né? E, querendo ou não, eu quero que quando for a minha vez, né, a vez que eu falecer, que eu vá embora, não que eu seja uma pessoa 100%, eu não sou uma pessoa 100%, mas eu quero que minha filha chegue e fale pro irmão dela, pros filhos dela, fala assim, eu curti meu pai. Meu pai era assim, assim, assado, mas meu pai tinha um outro lado que era uma manteiga derretida. Tal. Ele me viu fazer isso, fazer aquilo. Meu pai estava do meu lado todo o tempo. Foi na apresentação de balé lá. Todas elas, nos ensaios, tudo. Eu sempre quis, né, ter isso presente. Né? E quem me fez ser assim, entender a vida dessa maneira, foi o falecimento do meu pai. Né? Uhum. É complicado você enfiar isso na cabeça das crianças, né? Mas como você já tem essa bagagem, esse discernimento, fica de certa forma mais fácil, né? E compete a você. Depende de você. Né? Você não pode jogar essa responsabilidade pro teu filho, né? De ficar chateado contigo, mas mesmo assim, não, vem cá, isso acontece, você errou, eu também errei nesse sentido. Lições aprendidas, né? Todo mundo evolui. Né? A criança evolui para parar de fazer aquela arte ali que ela estava fazendo e você aprende a contornar aquela arte ali que ela fez. Né? E vida que segue, bicho. E eu queria saber um pouquinho como é que você lida com essa questão do dinheiro com a sua filha hoje. Eu lembro que você já comentou comigo que você tem uma determinada mesada, vamos chamar assim, uma mensalidade lá que você paga para ela. Você foi um cara do mercado financeiro, você foi um cara que guardou muito, né? Uhum. Quando você não precisava gastar, guardava. Parece que não, mas é o óbvio, né? Uhum. E hoje você explica para ela como que é essa relação aí? Você mostra para ela o valor das coisas, ela entende. Claro que criança... Quantos anos ela tá hoje? Minha filha tem 12 anos. 12. Pré-adolescente, vai querer o tênis da moda, vai querer o telefone da moda. Como que é isso hoje dentro da sua casa? A relação com dinheiro com criança é complicado. Inclusive, a questão de dar mesada, dar dinheiro, eu tive que abolir. Porque dinheiro vai embora, na mão de criança vai embora. Por mais que você tente ensinar, né? Eu aprendi depois de velho, né? Que se você guardar um pouquinho ali todo mês, lá na frente isso vira uma bola de neve e não para mais, né? Só que por mais que você mostre isso para a criança, ela não tem essa paciência, né? Não tem... Imediatista, né? Não, é tudo agora, é tudo já, né? Então, porque a amiguinha da escola tem, eu também quero ter. Pai, mas minha amiga ganhou um iPhone sei lá das quantas. Quebrou e o pai deu um outro iPhone. Pois é, né? O pai da sua amiga, sei lá, ele deve estar fazendo uma coisa de errado. E eu não tenho ganhou na Mega Sena. Não, tá doido. Não, isso não acontece. Né? Assim, trazer essa realidade é difícil, né? No nosso meio, no nosso mundo, isso não existe.
Não existe. E por mais que fosse, inclusive, algo fácil, não é algo que você tem que deixar de mão beijada para o teu filho. Teu filho tem que saber que para cada sapato, para cada roupa, para cada gole d'água que ele dá, escorreu um suor da sua testa, Sim. uma gota de suor. E eu mostro muito isso para minha filha com muita frequência, porque quando as coisas acontecem na sua vida de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito imediata, você não consegue dar valor. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida legal, né? Eu tenho uma estrutura legal, uma casa bacana. Eu diria que para o meu segmento está fora da curva, inclusive. Total. Não tem nada a ver com o meu segmento. Mas não foi sozinho, né? Eu já falei isso para você. Muita gente me ajudou, muita gente me apoiou, me deu como que eu posso dizer? Me auxiliou de várias, de várias maneiras, né? Tanto financeiro quanto emocional, em todos os sentidos. E o que me forjou, que me moldou e que fez eu estar onde eu estou hoje. Mas com relação à minha filha, não dá. Não dá. Eu tenho o costume de transformar coisas em horas. Por exemplo, eu quero essa caneca aqui, custa R$50. Quantas horas de serviço é para você ganhar R$50? 300 horas de serviço. Então você trabalha 300 horas e depois eu te dou essa caneca. Costuma funcionar. Mas para você fazer essa conversão, para você pôr isso na cabeça de um adolescente, é complicadíssimo. Muito. Funciona assim, ó, lá em casa. Lá em casa, eu já dei várias opções e até agora algumas deram certo, outras não. A última opção que eu dei para minha filha é o seguinte: quanto custa para você faxinar uma casa? Um salário mínimo? Então eu te pago um salário mínimo. Quanto custa para você faxinar a casa? Tratar os animais, o gato, o cachorro. Tirar o lixo, lavar o banheiro. Lavar a louça. Quanto custa? Sei lá, vamos pagar R$2.000 para você. Eu pago R$2.000 para você. A hora que você quiser. 2.500, vai. Que minha mãe trabalha como diarista, ela ganha na média aí desses Tem que fazer o serviço primeiro. R$2.500. Eu te pago R$2.500 por mês. O que você quer? Gostou da ideia? Todo mês eu deposito R$2.500 para você. Só que é o seguinte. Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta, você não vai poder faltar com nada, o serviço é prioritário, só que tem uma diferença que a criança não vê e compete a você mostrar, que é por trás de tudo que ela tem, né, existe um gasto enorme, né? O quarto que ela dorme custa um valor, o ar-condicionado que ela liga quando vai dormir custa um valor, a água quente que ela liga ali e não falta nunca tem outro valor. E quando eu falo esse valor para ela, eu não estou sendo bonzinho, né? Eu estou querendo simplesmente mostrar o quanto custa as coisas. Eu te pago o valor do seu trabalho, só que você vai me pagar o teu custo. Né? Tanto é que ela... entendi tá agora. entendendo? Você está fazendo ela pagar uma parte do aluguel, uma parte da energia, exato. Uma parte da alimentação. Exato. Por exemplo, minha filha tem um hábito, assim como muita gente... Foi inovador, hein? Muita gente tem um hábito de, por exemplo, liga a torneira ali para sair água e molhar a pasta de dente e deixa a torneira ali, né? E eu fico ali, filha, fecha esse negócio. Pai, mas vai demorar a sair água quente. Filha, para escovar o dente, você não precisa de água quente para escovar o dente, caramba. Então fecha esse trem aí, né? Fecha esse trem. E ela, sempre quando pode, deixa ligada lá. Esqueci. Sai pela casa ligando todas as lâmpadas, né? Daí sabe o que ela fala para mim? Mas tem placa fotovoltaica, pai. Você não paga mais energia. Nossa, obrigado a ouvir isso ainda. Ó, que gostoso. Quem comprou essas placas fotovoltaicas? Ainda vem uma querela lá. Tem que vir tem um retorno do investimento ainda, né? Você acha que porque eu tenho a placa fotovoltaica eu vou ligar tudo e deixar tudo funcionando? Liga o ar-condicionado, liga tudo. Não funciona assim, tá doido? Não funciona assim. Então o que eu penso? O meio hoje mostra para a criança que tudo é fácil. Sim. Que tudo cai do céu. Só que a criança não vê que você levanta às 5h30 da manhã e muitas vezes você vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1h, se é que você dorme. Né? O seu trabalho não acaba às 5 horas da tarde, como na grande maioria das pessoas. Não. Quem dera eu ganhar o que eu ganho trabalhando só das 5 às 8, ou das 8 às 5, né? Seria maravilhoso, né? Você manter o teu cliente dessa forma, né? Isso, inclusive, é uma coisa que prejudica a minha vida, acho que a sua também. Com certeza. Você tá, por exemplo, passeando no shopping ali num domingo à tarde com a sua esposa, com a sua filha, o telefone toca. Como é que você olha para o teu telefone ali e não atende?
Impossível. Não dá. O empresário hoje no Brasil, se não trabalhar dessa forma, eu até penso, desconheço. Eu até penso algumas vezes em comprar um outro aparelho, né? Mas eu vou andar com 2 aparelhos no bolso, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Né? Eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu não consigo ouvir o telefone e deixar de atender, deixar de responder. Né? Não dá. Né? Se você quer se manter no mercado, se você quer continuar prosperando, você tem que dar essa atenção para o seu cliente. O seu cliente, querendo ou não, vai ser parte da sua família. Total. Você quer ele ali todo dia, você quer junto. Né? E não pode faltar. Você não falta com ele, assim como ele não vai faltar com você. Exatamente. Né? Mas essa educação financeira aí, parental, eu acho muito importante. São pessoas que estão se formando agora, são jovens que estão se formando. Esses dias eu escutei aí no rádio que o Brasil é um dos países que mais tem números de pessoas nem. Você já ouviu essa classificação? Sim, nem estuda, nem trabalha. Nem trabalha. Cara, eu achei isso, assim, absurdo. Porque o Brasil tem que bater recorde em alguma coisa. Hoje o jovem tá por fora, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer seguir um caminho. Tá até, de certa forma, preocupante, né? Porque o que vai ser, né? Do futuro aí, próximo, né? Dentro de 10, 15 anos. E dentro daquele... Eu quero estar aposentado. Com fé em Deus. Mas eu acho que não. É difícil. Mas dentro dessa questão que você levantou, que a criança é muito imediatista, né? É onde eu acabo me frustrando bastante. Por exemplo, só um exemplo. Eu recebi uma ligação, até comentei contigo outro dia, de um amigo meu que está morando nos Estados Unidos. Me chamou para ir trabalhar com ele lá. Ah, sim. E aí? E aí que eu... Não, beleza, eu vou correr atrás da papelada. Topei na hora. Lógico, eu quero ir para os Estados Unidos, vou trabalhar em Orlando. Ó, que bacana. Ganhar em dólar. Todo dia eu brinco com a minha filha, vou trabalhar, dou tapa na orelha do Mickey, saio correndo, vou brincar, vou ganhar dinheiro, vou viver bem, morar bem, numa segurança bacana e tal. Daí pensando nisso, né, quando o rapaz me entrou em contato comigo, eu fui lá e matriculei minha filha já no inglês, né? Vamos botar ela no intensivão aqui e tal. Que ela vai desenrolar tudo lá para nós. Né? Minha esposa fala bem inglês, né? E eu não falo nada. Minha esposa fala bem. Então, já por conta desse convívio em casa, minha filha já consegue se comunicar. O inglês era mais para dar uma afinada ali, né? Para ajudar ela. Eu coloquei minha filha no inglês. Daí, algumas coisas aconteceram, onde eu e minha esposa nós decidimos que era melhor não ir agora. Agora não era o momento para gente. Mas dá para já se estruturar, né? Não. Todo o necessário, né? A gente vai deixar pronto para se realmente for o que a gente quer lá na frente, a gente vai. Mas fazer o possível, né? Para dar certo. Mas daí coloquei minha filha lá no inglês e falei para ela, esse é o primeiro curso que eu vou pagar para você. Se você não decidiu o que você quer da sua vida, né? Voltando lá no neném, e eu vou botar você em outro curso, um curso da minha escolha. Então, você vai pensando no que você quer da sua vida. Se você não pensar em nada, eu vou pensar por você. Eu vou pensar por você. Eu vou te dar um norte. Chega lá na frente, você vai decidir daquilo que você tem para dar sequência. Ou, se você quiser alguma outra coisa, por tua conta. Segue tua vida. Interessante. Né? Mas ela? Minha filha, a princípio... Topou? Não, lógico que não. Como não? Minha filha é mais retraída do que meu irmão. Minha filha é retraída para burro. Então, como é que você vai colocar a criança que está num ninho ali e jogar para as aves lá, jogar do abismo? Não existe. Não existe, né? Para a criança não vai. Coloquei minha filha... mas o inglês ela curtiu. Depois de algumas semanas que fez amizade, né? Falou, pai, hoje... Você não seja louco de me tirar do inglês. Falei, então é agora que eu vou tirar você. Você gosta de viver perigosamente. Agora você está gostando, perdeu a graça. Não vou pagar o inglês para você. Aí, beleza. Estamos lá nesse curso, eu já coloquei na cabeça dela, você tem até dezembro. Pensa em outra coisa. Se eu não quiser, eu vou pagar alemão, vou pagar, sei lá, mandarim para você. Alguma coisa você vai fazer. Vai desenrolando. O que você gosta? Designer de interiores. Então, falei, filha, hoje ela tá... A gente percebe, né, algumas coisas. Você vê que ela tá mais para humanas, né? Então... Gosta de estudar? Estuda. Assim, minha filha, pelo fato de ser jovem, também tem pouca coisa na cabeça, graças a Deus, ela consegue absorver muito rápido.
Então eu brigo muito, eu insisto muito, eu quero saber o que você fez, o que você estudou, como é que você está na escola. Meu pai, tirei 10, tirei 9, tirei 8, mas sempre, graças a Deus, Exemplo. Notas boas, né? Apesar de eu criticar bastante o fato da ausência do estudo em casa, que eu tinha que fazer muito isso. Eu sou terrível para aprender qualquer coisa, né? Minha filha não, minha filha pega muito fácil. em aula, né? Então para ela é muito tranquilo. É só decidir o que é da vida mesmo. Mas é muito jovem, cara. Clebão, uma coisa que eu tô aqui para te perguntar é o que você costuma fazer para manter a mente saudável, a mente sã, a mente assim, tranquila. Eu lembro que você comentou para mim dessa pulseira aí que você veste, que tem um certo magnetismo aí, um negócio que deixa você mais tranquilo, mais relaxado. Então, fora tudo isso, você faz mais alguma coisa para manter a mente sã? Você pratica exercício? Eu sei que você é um cara religioso, de certa forma dá uma aliviada nesse sentido. Sim. E como que é isso aí para você? Vamos lá. Hoje eu tô virando o brasileiro padrão. Ixi. Brasileiro padrão. É bom ou ruim isso? Tendo em vista o Kleber de 20 anos atrás, isso é horrível. O brasileiro padrão, ele trabalha a semana... Você é um cara desafiador, né? Então, mas isso é que é triste. Mas porque... Brasileiro padrão. Brasileiro padrão. Você trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, você quer fazer nada. Quer fazer nada, né? Quer ver um filme. Então. Mas aí é que tá. Hoje, minha vida está completa, né? Eu falei para você da necessidade de voltar para a academia, embora eu não tenha força de vontade para voltar, né? Eu preciso voltar, mas não tenho essa força de vontade. Mas eu digo que minha vida está completa. E o que me desestressa é justamente estar em casa, né? Antes, para desestressar, eu precisava ter uma atividade fora de casa. Eu precisava sair, nem que seja para ver gente aleatória. Não precisava nem conversar. Só vamos ver as pessoas, vamos andar por andar, só para gastar sola de sapato. Mas como é que você se estressa quando você chega em casa? Você tem um bebezinho ali, ó, que só de olhar para você abre aquele sorriso banguelo lindo. Não dá. Hoje o brasileiro padrão que eu digo que eu tô sendo é trabalhar e cuidar da família. Tá errado? Não. Depende do seu ponto de vista, né? Não. Às vezes para você o ideal seria, sei lá, malhar, estudar, fazer curso. Isso realmente é bacana, é interessante que todo mundo fizesse isso, né? Mas eu confesso que o que me atrai hoje é ficar em casa, né? Igual eu falo para todo mundo, né? Eu gosto de cozinhar por hobby, não por necessidade. Eu não quero cozinhar todo santo dia, eu não quero fazer pizza, eu não quero Homens cozinham aos domingos. Então. Brincadeira. Não, mas é fato, né? Em casa, graças a Deus, as tarefas são todas divididas, né? Todas elas. Né? E, por exemplo, o que você falou de desestressar, o que eu gosto de fazer isso, por exemplo. Eu vou num restaurante e como, só um exemplo, eu como um sushi. Poxa, que bacana. Dá para voltar amanhã? Amanhã não dá. Mas se eu fizer o sushi em casa, né? Então eu faço muito disso, né? Eu, por exemplo, eu sou criticado por muita gente por investir na cozinha da minha casa. Por quê? Porque, por exemplo, quanto custa um cooktop? 600, 700 reais? Eu tinha um desse preço. Eu coloquei um baita cooktop enorme de uma marca legal, de indução lá, paguei as panelas também, uma 6 vezes o valor do normal. As panelas dá para comprar um Corsa. De verdade, dá para comprar um Corsa com as panelas que eu tenho. Tá entendendo? Então, assim. Porque você gosta, né? Gosto. Tem gente que gosta de andar de moto, de pescar. Ou a grande maioria jogar videogame, né? Isso tá na moda, né? Tá muito na moda. Mas eu gosto disso, eu gosto de estar presente. É bom que isso daí é uma forma de manter a família unida também, né? Se junta todo mundo na mesa, vamos almoçar, vamos jantar. Você tocou no ponto, tá unido. Por exemplo, até quando estamos só os 4, né? Eu, minha esposa, minha filha, meu menino em casa, a gente faz isso. Por exemplo, eu não gosto de dar o peixe, né? Toma aqui e vai comer. Não é assim. Minha filha pediu para fazer uma tapioca. Pai, faz tapioca para mim? Não. Mas como assim, pai? Você não pode fazer uma tapioca para mim? Não. Eu vou te ensinar, vou fazer melhor. Vem cá, pega a panela, pega a goma da tapioca, pega a frigideira, pega o queijo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, coloca isso, coloca aquilo, deixa tanto tempo, vira agora.
E assim vai. Minha filha, obviamente, não gosta disso. Mas ela gosta de comer, né? Gosta de comer. Daí é um diálogo que a gente sempre tem em casa. Você não tem que ver o que as pessoas podem te dar de mão beijada. Você tem que ver o que elas estão fazendo por você. O tempo que ela está se dedicando, te explicando, te orientando, vale muito mais do que aquela coisa que ela está te dando. Né? Entende o ponto? Massa. Por exemplo, eu fiz essa tapioca para minha filha, ela comeu. Beleza, que eu fiz não, desculpa. Eu ensinei ela a fazer, ela comeu, feliz da vida. Amanhã eu vou fazer de geleia. Mas no dia seguinte ela fez sozinha. Aí foi legal. Aí você pediu uma para ela, né? Exato. Não, agora você faz para mim. E é nesse ponto que eu falo para você que é a minha diversão, né? É estar ali em casa, é assim que eu desestresso. Para criança é legal? Lógico que não. Mas eu também já tive... mas é um desafio, né? Eu já tive a idade dela. Eu nunca quis fazer tudo assim... De mão beijada. De mão beijada. Eu queria que alguém me desse, né? Mas hoje eu consigo dar valor nessas coisas que eu aprendi na raça lá atrás. E eu quero passar isso para frente. Isso é muito bom. Isso é muito Lógico bom. que é. E fazer um hobby que mantenha a família unida é Melhor sensacional. Melhor ainda. Última pergunta aqui pra gente encerrar. Eu queria saber de você, se fosse 10, 15 anos atrás, tem alguma coisa que o Kleber de hoje poderia pôr na cabeça desse Kleber de 10, 15 anos atrás, que mudaria a forma de pensar ou a forma de agir sobre determinado assunto? Com a experiência que você tem hoje, o que você faria se fosse 10 anos atrás? Qualificação. Você investiria mais na qualificação, tanto minha quanto de toda a equipe. Porque uma coisa Mas existia isso? Sim e não. Porque, vamos lá. Uma coisa é você prestar o mesmo serviço que eu. Beleza, o serviço ficou bom, ficou 100%, tanto o meu quanto o seu. Só que quando eu saí da casa do cliente, eu deixei tudo organizado, tudo limpinho, não deixei bagunça. Tá entendendo? Só isso já é um diferencial. Meu pai falava muito isso para mim, que o serviço organizado, limpo, dá outra visão. Não adianta eu querer te vender um serviço e te deixar depois um outro serviço, né? É um outro serviço, uma bagunça danada ali. Então, obviamente, a questão não se restringe só à limpeza, né? Mas a tudo. Né? A forma na qual você conversa com o seu cliente, sem gírias, né? De uma maneira mais formal. A maneira na qual você se porta, que você se veste, né? Tudo isso interfere. Eu acho que o que eu poderia melhorar, obviamente, sempre tem alguma coisa para melhorar, mas o principal, esse conselho, se eu pudesse ter tido e botado em prática lá atrás, teria me ajudado muito aqui na frente, né? Qualificação em todos os sentidos, qualificação profissional, qualificação da minha mão de obra em si, né? Padronização e uniformização, fazer seu funcionário tratar o cliente de uma maneira na qual ele gostaria de ser tratado, né? Porque o cliente não quer ser chamado de velho. Ei, você, né? O senhor. Vem cá. Não, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Muito bom. Gostei bastante do nosso bate-papo. Foi bem interessante. Acho que as pessoas possam se inspirar na sua história. Foi uma história bem interessante. Passou por momentos difíceis. Dificuldades todos nós passamos. O fato é a gente saber como a gente vai lidar com essa dificuldade. O que essa dificuldade vai trazer de bom pra gente, de melhor. Como a gente vai conseguir atribuir ela a um melhor caminho. Muito legal, muito obrigado pela sua presença. Espero que voltaremos em breve aqui com você mais pra frente, num futuro não muito distante. E é isso aí, até mais.